Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos iniciando a 8ª semana desse trimestre, em que o tema desta semana coincide com o tema do trimestre geral, Educação e Redenção. O verso para memorizar está na segunda carta de Paulo a Timóteo, 3, verso 16, que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu tenho para me acompanhar esta semana o pastor Harrison, e ele vai iniciar com uma oração. Oremos então. Querido Jesus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque nos concede mais um dia. Obrigado porque, entendendo sobre a Tua lição, nós entendemos sobre o Teu caráter. E neste momento que o Senhor possa enviar o Santo Espírito para nos iluminar. É o que eu peço, em Teu nome. Amém. Muito bem, essa semana nós vamos ver como a Bíblia, ela é um livro repleto de histórias, e essas histórias, elas servem como base de educação para os filhos de Deus e para a nossa vida espiritual. A Bíblia, ela tem como intuito ensinar para a salvação. E nós vamos ver que a história do povo de Deus é uma história com final feliz, um final garantido, mas no meio dessa história existem muitas controvérsias, existem personagens que passam por dilemas, por momentos difíceis, por erros e também por acertos. A lição de hoje, do domingo, tem o tema A Imagem de Deus e fala sobre a deturpação daquilo que Deus, de início, deixou no homem, a sua marca, os seus, digamos assim, seus caracteres, né? O que Deus é, Deus deixou as pistas ali impressa no homem. Pastor Harrison, e como essa imagem pode nos influenciar hoje, e qual foi, e com a queda do homem, né, dos nossos primeiros pais, o que isso ocasionou para a nossa vida hoje? É interessante que a lição ela traz para a gente que, assim como os pais eles deixam suas imagens, né, as suas impressões, seu DNA, deixam ali aquilo que eles aprenderam para os seus filhos, né? O pastor André é um pai, e muito daquilo que as filhas dele possuem veio dele e de sua esposa. Da mesma forma acontece com Deus, né? Deus ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, e a lição vai até pontuar melhor sobre isso, que é não somente uma imagem física, mas é uma imagem mental. É uma imagem em que nós podemos nos comunicar com Deus, né? Deus ele não é apenas nosso criador, mas ele é o nosso mantenedor, ele é o nosso pai. E é exatamente essa questão de criador e de mantenedor que se quebra, que se despedaça uma vez que o pecado se institui no coração humano. O pecado ele vai dizer, ele vai colocar que nós estamos longe de Deus, que nós estamos ali, temos uma diferenciação da pessoa divina, que nós não somos mais parecidos com Ele agora, porque Deus agora é santo e nós somos pecadores. Mas é exatamente por isso que nós temos um plano da redenção, para mostrar que há sim um meio de escape, né? Um plano de salvação para o ser humano. E é interessante que a lição ela faz um paralelismo, e eu não tinha parado para perceber um pouco isso é muito interessante, entre o final do capítulo 1 de Gênesis, que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com o capítulo 5, que é quando aparece a primeira genealogia da Bíblia, e ali nós temos a repetição dessa expressão. Veja o que diz aí na sua Bíblia, no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 1, que diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então, é uma espécie de uma repetição da criação, agora a partir da genealogia, dando importância ao papel dos pais, né? Agora, a genealogia quer dizer o seguinte: os pais poderão tentar reimprimir, buscar em Deus a sua imagem e semelhança, e reimprimir a imagem e a semelhança de Deus em seus filhos. Então a ideia é mais ou menos essa. Exatamente. Que inclusive é aquilo que fala a própria Ellen White, quando ela vai falar sobre educação. Ela comenta que essa ideia de que deve-se haver uma repetição, de que nós devemos deixar as impressões não somente nossas, mas as impressões de Deus, é o princípio da educação. A educação que começa em casa.
e deve começar em casa apenas ensinando as tradições familiares, apenas ensinando os costumes da família que vieram de gerações? Não. Mas também deve se ensinar que a família deve buscar a Deus acima de todas as coisas. Que assim como nós lemos ali em Deuteronômio capítulo 6, né, devemos amar a Deus com toda a nossa força, vontade e desejo. E a ideia é que os filhos possam então receber os princípios para que vão reger suas vidas em seus pais. É claro que aqui não dispensa, e a lição dessa semana ainda vai reforçar, a questão da intelectualidade, que tem sua importância, mas os princípios que estão no caráter de Deus, que é amor, paz, são na verdade os frutos do Espírito, né? Exatamente. Mansidão, tudo que está no caráter de Deus deve ser reproduzido pelos filhos por causa de seus pais. Então, essa imagem e essa semelhança deve ser relembrada e revivida pelo poder de Deus que os pais imprimem em seus filhos. Que Deus te abençoe no dia de hoje, que lhe dê força para continuar e fazer a vontade dEle, voltando a ser sua imagem e semelhança. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo podcast.